a Disney anunciou mais um remake live action, muita gente ficou com o pé atrás, o que é normal devido ao histórico triste que a Disney tem de live action. Mas havia uma esperança. Afinal, A Branca de Neve não é qualquer história. É o primeiro longa-metragem da Disney, um clássico absoluto. Só que mesmo assim, a Disney conseguiu arruinar mais uma obra de arte. Então hoje eu vou te mostrar os 7 principais motivos do porquê A Branca de Neve é a pior adaptação da Disney. E sim, a pior parte ficou pro final. Mas antes, um convite rápido. Se você curte esse tipo de análise, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, especialmente quando a gente precisar comentar o próximo clássico que a Disney resolver estragar, quer dizer, modernizar. Vamos nessa? O visual de 270 milhões, com cara de trabalho escolar. Você pensou que com um orçamento de quase 300 milhões de dólares, a Disney ia entregar um espetáculo visual, né? Pois é, eu também achei. Mas o que chegou nas telas faz internet e o filme parecer bom. Figurinos dignos de cosplay de convenção barata, o famoso cospobre, cenários genéricos e CGI que faria até o Shrek original se revirar no pântano. E a cereja do bolo, aqueles anões digitais com cara de pesadelo inacabado do Expresso Polar. Mas a gente já vai chegar neles. Gal Gadot tentando ser vilã é uma ótima Mulher Maravilha. Esse filme é tão ruim que nem a própria Mulher Maravilha conseguiu salvar ele. A Gal Gadot chegou poderosa com promessas de vilania glamurosa. E não me entenda mal, eu adoro ela. Mas o que a gente viu no filme foi uma performance que parece feita no piloto automático. Ela tenta ser caricata, tenta ser má, mas acaba parecendo só entediada e com pressa de sair dali. O que era provavelmente isso que ela estava sentindo. E quando ela tenta cantar, bom, digamos que o espelho mágico estava correndo risco de vida com aquela cantoria. Tirando que não existe lugar no mundo em que dê para convencer alguém de que a Rachel Zegler é mais bonita que a Gal Gadot. Nem o Steve Wonder ia cair nessa. Faltou veneno, faltou exagero, faltou aquele brilho de vilã que a gente ama odiar. Você não concorda? Romance mais raso que poça d'água. Aí você pensa, beleza, mudaram o príncipe. Agora vai ter uma história de amor mais elaborada, né? Errado de novo. O príncipe sumiu e entrou Jonathan, um bandido tão genérico que você jura que já viu ele em 10 outros filmes. O personagem, interpretado por Andrew Burnap, e a Branca até tem mais tempo juntos, mas a química é nula, quase radioativa de tão forçada. Eles trocam umas frases de efeito, tentam criar tensão romântica, mas a química entre eles tem menos faísca do que fósforo molhado. Se o amor verdadeiro fosse baseado em frases prontas e 2 dias de conversa fiada, todos nós estaríamos casados com atendentes de telemarketing. Sério, o romance deles é tão sem noção que faz parecer o romance entre o Harry e a Ginny dos filmes do Harry Potter uma obra de Shakespeare. Críticas à animação original. Ok, isso aqui é surreal. A própria protagonista, a Rachel Zegler, passou boa parte das entrevistas que ela dava para promover o filme detonando o filme original. Ela decidiu que seria uma boa ideia chamar o clássico de ultrapassado, sexista e datado. Ou seja, ela sentou no trono da Branca de Neve e cuspiu no castelo inteiro. O público ficou revoltado, a internet foi à loucura e o marketing virou um caos. Parecia que ela estava fazendo um TCC contra a própria personagem. E aí a internet caiu matando, claro. Porque se nem a atriz acredita no material que ela está trabalhando, como é que o público vai acreditar? Prometeram uma Branca independente, líder, corajosa. E no começo até parecia que era isso que a gente ia ver. Mas depois a gente se dá conta que é só uma garota que faz um discurso chato e espera milagres. Ela continua tomando decisões duvidosas, confiando em vilões óbvios e sim, desmaia esperando um beijo do príncipe. De novo. E no final, a nossa heroína derrota a vilã com palavras doces. É quase um conto de fadas da sessão da tarde com um coach de Instagram. Uma história com a profundidade de um pires. O remake quis trazer temas mais sérios, como autoritarismo e resistência. E essa ideia até é interessante, mas a execução é simplista demais.
quase infantilizada? Que povo que se rebela após um discurso pouco convincente? E por que os guardas mudam de lado num estalar de dedos, sem grandes motivos? Essa abordagem foi de um jeito tão raso que parece uma aula da história dada por um TikToker em 15 segundos. Faltou sutileza, profundidade e principalmente coerência com o público que o filme tenta alcançar. Isso poderia ser interessante se o filme fosse voltado para um público mais velho, como na série Once Upon a Time. Mas a abordagem do filme sobre fascismo e rebelião é tão infantilmente ingênua que chega a ser risível. Os anões foram reduzidos a figuras digitais sem graça. A polêmica em torno dos anões foi grande e a Disney tentou evitar mais problemas com uma solução tecnológica. O resultado? Anões em CGI quase irreconhecíveis. Você lembra dos anões da obra original, né? Personalidades únicas, super carismáticos e com certeza foi o que trouxe toda a graça e a fofura da obra original. Quem não morre de rir com o Dunga naquela cena em que ele vê a Branca de Neve pela primeira vez? Ou quando o Atim espirrou tão forte que fez os outros voarem quando ele cheirou as flores que a Branca de Neve deixou na casa. Mas nesse filme, eles viraram criaturas CGI que você nem consegue saber quem é quem. E muitos criticaram a Disney por não escalar pessoas reais com nanismo para interpretar os personagens, porque isso com certeza abriria portas para essa comunidade ser vista e escalada para mais obras. Mas quem acredita que a Disney acertou fazendo os anões em CGI foi o Peter Dinklage, o ator que interpretou Tyrion Lannister na série Game of Thrones. E caso você não saiba, ele tem nanismo. Mas independentemente do lado que você apoie nesse debate, você tem que concordar que os anões em CGI têm um visual grotesco. E caso você não tenha se dado conta, os anões foram cortados do título, e dado o resultado, talvez eles devessem ter sido cortados do filme também. Rachel Zegler. A escolha da Rachel Zegler para o papel principal foi fortemente criticada. Alguns direcionaram as críticas para um lado racial, argumentando que a Branca de Neve deveria ser uma mulher caucasiana e não latina, já que o nome dela remete à cor da pele dela, branca como a neve. E teve mais o drama nas redes sociais, que também gerou publicidade negativa. Tanto a Zegler quanto a Gadot expressaram opiniões opostas sobre o conflito Israel-Palestina, e isso gerou desconforto de todos os lados. A Gadot foi criticada por apoiar Israel, mesmo que Israel seja a terra dela. Sim, caso você não saiba, Gal Gadot nasceu em Israel, enquanto a Zegler foi atacada por apoiar a Palestina. E só para deixar claro, embora Zegler tenha um visual característico latino, ela nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, Zegler foi criticada por conservadores e republicanos por dizer que a vitória de Trump foi uma doença profunda no país e desejou que os apoiadores de Trump, os eleitores do Trump e o próprio Trump nunca conhecessem a paz. Muitos concordam com suas declarações e muitos não concordam. Mas o que é fato é que isso se tornou mais um desastre de relações públicas que afetou o marketing do filme. No fim, esse Branca de Neve não é só um fracasso. É uma aula de como não fazer um remake. Tentaram agradar todo mundo e acabaram não agradando ninguém. E você, já encarou esse filme? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente não deixa você de fora de nada. Até a próxima!